Muito bem, irmãos. O que essas crianças acabaram de ouvir é basicamente o resumo do que eu quero conversar com vocês lá em Filipenses capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4, ok? Vamos lá então, Filipenses capítulo 2, versículos 1, 2, 3 e 4. O pessoal passa por aqui e fala: pastor, o senhor está corajoso fazendo essas perguntas para essas crianças. Não é que eu sou corajoso, é que elas não têm microfone. E aí a gente dá uma filtrada nas respostas. Ai, que bênção. Mas eu falo que é um dos momentos mais saborosos do culto, para mim. Poder estar esse tempinho com elas é muito bom, é muito legal. E é um exercício que testa a nossa capacidade de ensinar. Para quem é professor, né, e eu sei que os professores aqui sabem muito bem disso, tentar traduzir conceitos complexos de uma forma que a criança entenda, isso é uma ginástica, e é bom, é revigorante. Vamos lá então, Filipenses 2, e diga-se de passagem, é só o Espírito Santo mesmo que pode ajudar a gente, porque de outra sorte não daria. Vamos lá, Filipenses 2, de 1 a 4, vamos ler todos juntos? Eu quero convidá-los para fazerem essa leitura comigo. Filipenses 2, de 1 a 4. Leiamos. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Muito bem, vamos orar mais uma vez. Senhor, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, fala ao nosso coração e, ó Deus, anima-nos a obedecê-la. É a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem, carta aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, uma carta muito carinhosa, uma carta que fala a respeito da alegria que podemos desfrutar por meio de Cristo Jesus na vida, apesar das circunstâncias. Esses dados são dados desta carta de propósito e de característica. E nessa noite nós vamos falar sobre um assunto que é muito caro para Paulo. Não apenas quando ele se dirige à igreja de Filipos, mas quando ele se dirige a todas as igrejas. Então eu queria que você acompanhasse ouvindo, e se você tiver agilidade aí, acompanhando os textos bíblicos, porque a nossa introdução hoje é basicamente a leitura de vários textos bíblicos, que eu quero mostrar para vocês o quanto o apóstolo Paulo se preocupava com o assunto comunhão e unidade da igreja. Por causa disso, eu quero citar para vocês aquilo que Paulo entendia sobre comunhão, sobre unidade da igreja. São basicamente dois conceitos que Paulo onde Paulo fundamenta toda essa sua preocupação e essa sua dedicação em falar sobre esses assuntos. Primeiro conceito é que a unidade espiritual de uma igreja é produzida por Deus, é algo produzido por Deus, é aquilo que eu estava compartilhando com as crianças aqui. Deus, Ele nos colocou numa mesma família. E Deus colocou dentro de nós o seu Espírito, que é o mesmo Espírito dentro de cada um de nós. Então, se é possível haver comunhão e unidade entre nós, isso só é possível por causa da ação de Deus, é obra de Deus. Mas, por outro lado, Paulo vai mostrar que esta unidade espiritual, ela passa a ser uma responsabilidade de preservação de cada um de nós. Então, o segundo princípio que acompanha tudo que Paulo fala sobre unidade, é que esta unidade produzida por Deus, ela deve ser preservada e zelada por cada um de nós. Por nós como igreja, por nós enquanto indivíduos, por nós liderança da igreja. E pensando nesses dois aspectos, Paulo se dirige em todas as cartas às suas igrejas. Óbvio que eu não vou ler
de todas as cartas, mas eu quero ler de algumas cartas de Paulo, alguns textos em que Paulo descreve essa sua preocupação com a unidade da igreja. Para que você entenda que não é mais um assunto de domingo à noite, nós estamos falando de um assunto importantíssimo e fundamental no pensamento de Paulo e no Novo Testamento, no que diz respeito aos nossos relacionamentos, para que a nossa alegria seja completa como igreja. Veja o que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 15, versículos 5 e 7, Paulo diz assim: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ainda em Romanos, no capítulo 12, versículo 5, Paulo diz assim: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tende, portanto, o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Na carta, ou para os crentes da igreja de Corinto, na carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, 1, versículo 10, Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Ainda aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 13, verso 11, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Aos crentes da igreja de Gálata, da Galácia, aos Gálatas, Paulo escreve na carta, capítulo 5, versículo 25 e 26, as seguintes palavras: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Nesta mesma carta, no capítulo 6, versículos 2 e 3, Paulo diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. A igreja de Éfeso, Paulo escreveu na carta aos Efésios, no capítulo 4, de 1 a 6, as seguintes palavras: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A carta à igreja de Colossos, Paulo escreve no capítulo 3, versículos 12, 13, 14 e 15, que nós lemos aqui na abertura: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, esse imã poderoso. A igreja de Tessalônica, lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 9 e 10, Paulo diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isto mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Ainda aos Tessalonicenses, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 3, Paulo diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando.
E assim Paulo segue em todas as cartas, ele dedica versículos, textos, parágrafos a esta vida de comunhão, a esta unidade fraternal e espiritual da igreja. E por que Paulo faz isso? Porque a unidade espiritual, a comunhão da igreja, ela tem uma base e um motivo muito especial. Se você ler a oração do Senhor Jesus, que é chamada de oração sacerdotal, lá no capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus pede ao Pai, e eu quero ler para vocês, nos versos 20 e 21, Jesus diz assim para o Pai: não rogo somente por estes, os discípulos que estavam ali com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, nós, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, Paulo fala da unidade porque a base da unidade é a Trindade de Deus. Nós temos um Deus, como nós acabamos de cantar aqui, que é Pai, Filho e Espírito, e os três são um. Os três estão unidos essencialmente. Os três estão unidos eternamente. Os três são indivisíveis. E assim como a Trindade é, o Senhor Jesus ora ao Pai e pede: Pai, eu quero que eles sejam assim em nós. Por quê? Porque se eles forem um e eles estiverem em nós, como eu, Filho, estou no Pai e o Pai está em mim, o mundo crerá que tu me enviaste. Ou seja, a base é a Trindade, e o motivo pelo qual Jesus pede isso, e é também o motivo pelo qual Paulo fala insistentemente sobre isso, é o quê? É que um dos argumentos poderosos para convencer o mundo sobre a divindade de Cristo é o poder da unidade que ele produz na vida de uma igreja. E é simples, basicamente é o seguinte: imagine uma cidade como Assis, que você conhece as pessoas da cidade e as pessoas te conhecem. Imagine que as pessoas da cidade de Assis, elas conheçam todos nós, conheçam nossas qualidades e nossos defeitos. E de repente, eles começam a ver a gente caminhando lado a lado com pessoas que nos feriram, que nos machucaram lá no passado. Pessoas que de repente nutriram durante talvez décadas inimizade conosco e nós com eles. E de repente as pessoas enxergam a gente junto numa mesma igreja, enxergam a gente visitando junto, enxergam a gente almoçando junto, enxergam a gente trabalhando junto, e as pessoas dizem: o que aconteceu na vida desse povo que os uniu dessa forma? Eu conhecia, eles se odiavam, e agora estão juntos. E aí esse mundo e essas pessoas vão perguntar: viu, afinal de contas, o que aconteceu lá, você e o fulano, vocês não se davam, agora estão juntos? E a resposta é aquela resposta que glorifica a Deus, diz: foi o poder de Jesus Cristo. Nós conhecemos o Evangelho, o Espírito de Deus entrou em nós, e Ele é um imã poderoso que nos atrai, e nós paramos de ser como bolinhas de gude, e nós passamos a ser como imãs, porque o Espírito Santo de Deus está em nós. E aí essa pessoa vai lembrar de todos os inimigos que ele tem, vai lembrar da sogra, do sogro, de tudo, e vai falar: eu preciso ir para lá ainda, preciso levar meu sogro junto, inclusive, e minha sogra. Percebe por que Jesus faz essa oração e por que Paulo insiste? Porque a unidade da igreja é uma ferramenta poderosa na evangelização. Por quê? Porque o mundo está acostumado a viver com o desalento, com a separação, com a agressão, com a violência e com o ódio. Quando surge um movimento, quando surge uma agência, quando surge um determinado grupo de pessoas que, apesar das diferenças, conseguem andar junto, o mundo quer saber o que está unindo essas pessoas. E Jesus disse: então, se eles forem um, inclusive um conosco, o mundo vai crer que o Senhor me enviou, que eu não fui mais um profeta, mas que eu verdadeiramente sou filho de Deus. E Paulo, com este pensamento, então, ele vai insistir com a igreja. E por que Paulo vai insistir especialmente com a igreja de Filipos? Até aqui, nós só ouvimos elogios sobre a igreja de Filipos, e o capítulo 1 tem uma doçura incrível, embora termina com uma exortação. Agora, no capítulo 2, Paulo começa exatamente com esse assunto. Bom, basicamente, por inferência, Paulo não precisa falar de unidade para alguém que está unido. Eu só preciso tratar desse assunto quando não há unidade. Quando alguma coisa está perturbando a unidade da igreja. E lá em Filipos havia um problema.
Um problema entre duas senhoras, Evódia e Síntique, a quem Paulo faz um apelo no capítulo 4, versículo 2, um apelo insistente que as duas pensem a mesma coisa. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês parem de dividir a igreja. E eu preciso que vocês pensem concordemente a mesma coisa. E então havia um problema lá na igreja acredito que são vários, mas Paulo cita um que é grave. Havia um problema lá, e era um problema de quebra de comunhão, de quebra na unidade. Para resolver esse problema, então, Paulo traz aquilo que é mais prático e mais claro em todas as cartas do Novo Testamento sobre unidade. Paulo propõe para eles e para nós também uma fórmula da unidade. Como que a unidade pode ser processada, praticada, vivenciada dentro de uma igreja. Então, para nós nessa noite, o sentimento e a proposta é a seguinte: existe desunião entre nós? Basicamente, antes de você dizer qualquer coisa, lembra das crianças quando eu perguntei se irmão briga, né? A resposta é muito óbvia. A questão é, o que nós estamos fazendo para resolver isso? E aqui nesse texto que Paulo fala conosco, fala ao nosso coração, Paulo vai nos ensinar como que a unidade ela pode existir entre nós, como ela pode ser sustentada, quais são as suas características, para que a gente não apenas busque essa unidade que o Senhor já começou a produzir em nós, mas para que a gente também zele por essa unidade. E isso está muito claro no texto, bem óbvio, eu quero passar isso com vocês e fazer isso de preferência de uma forma bem objetiva para guardar aquilo que é mais importante no nosso coração. Paulo faz isso em 3 partes. Ele fala sobre os fundamentos da unidade, no versículo 1 e 2. Depois ele fala sobre as marcas da unidade, no versículo 2, na parte B. E por último ele fala sobre os meios adequados para se alcançar esta unidade e aquilo que eu não posso fazer porque vai destruí-la. Então vejamos. Primeiramente, os fundamentos da unidade espiritual. Eu preciso lembrar que ela é promovida, como eu disse lá no início, ela é promovida por Deus, ela é uma obra de Deus no nosso coração. Então Paulo vai fazer com que nós avaliemos a nossa própria vida e a nossa fé. E ele faz isso como? Aí no capítulo 2, exatamente no versículo 1, ele vai inserir aí 4 Cs, que na nossa tradução não aparece aí escrito, mas ele está oculto. Quando você faz a leitura, você percebe. E esses Cs que Paulo está usando, é mais ou menos assim. Paulo está chegando para a gente, para cada um de nós, e dizendo, olha, se Deus está operando em vocês, se o Espírito Santo está atuando em vocês, se vocês sabem o que Cristo faz, e se vocês sabem o que o Espírito faz, então... E aí ele vem com o versículo 2, completai a minha alegria de tal maneira que vocês estejam unidos. O que Paulo está dizendo é o seguinte, se o fundamento da nossa unidade é Cristo, a questão é, nós estamos em Cristo? Se o imã dessa unidade é o Espírito Santo, a questão é, nós estamos no Espírito? Então veja, com isso em mente, leiamos o texto, versículo 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, eu vou incluir aqui, para você entender, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Usando o exemplo, a ilustração que eu dei para as crianças, se existe um imã no meio dessas esferas de metal, então, completem a minha alegria e permaneçam juntos. É basicamente isso que Paulo está dizendo. Quais são esses 4 fundamentos que ele cita aí para nós? Vejamos naquilo que está no texto. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, ele está dizendo, olha, se vocês conhecem o que Cristo fez. Exortação em Cristo significa o seguinte, se vocês olham para a vida de Cristo, e a vida de Cristo, ela motiva vocês a fazer alguma coisa, a vida de Cristo desperta você a fazer alguma coisa, ou seja, se você crê em Cristo Jesus e tomou-o como exemplo, certamente tudo que ele fez está te impelindo a fazer alguma coisa.
E é isso que Paulo está dizendo. Se há uma motivação no coração de vocês, baseada em Cristo Jesus. E aí, esse baseado em Cristo Jesus, eu quero que você olhe comigo o versículo 5. Que o versículo 5, ele é o centro de todo esse capítulo aqui. Ok? Veja lá o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tudo que está antes do 5 e tudo que está depois do 5 nos chama para isso. O que Paulo quer é que nós sintamos, que nós pensemos, que nós desejemos e que nós deixemos que a nossa vida seja movida pelos mesmos sentimentos que Cristo demonstrou ter. Então Paulo está dizendo, vocês têm essa motivação por conhecerem a Cristo? Se vocês têm essa motivação, completem a minha alegria vivendo unidos. O segundo elemento que ele usa aí é também relacionado a Cristo, mas agora ele coloca isso de uma outra maneira. Se há alguma consolação de amor. A ideia de consolação de amor é se vocês estão acolhidos em Cristo Jesus. Se vocês sentem que Cristo tratou vocês com amor, se vocês sentem no coração de vocês o caloroso abraço da graça de Cristo, se vocês sentem o coração de vocês movidos por estes braços que foram estendidos na cruz, por essas mãos que foram pregadas, por este que entregou a vida dele por você, se você sente a força desse amor na sua vida, complete a minha alegria de modo que vocês vivam unidos. Paulo está fazendo o mesmo que Jesus faz lá no Evangelho, quando ele fala a respeito do perdão e o dever de perdoar, e Pedro falou, Senhor, tem que perdoar quantas vezes? 7. E aí Pedro está dando uma de esperto naquele texto lá. Porque na cultura ali do pessoal era comum, e especialmente os judeus, na tradição vulgar, no boca a boca do dia a dia, eu olho ali para o William, você pode pisar no meu calo 3 vezes no dia e é dever meu perdoar você. É obrigação, não tem nem o que questionar. Mas daí Pedrão, querendo ser bem espiritual, ele falou, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Imagina Pedro conhecendo, sabendo que o Senhor gosta do número 7. 7 remete à perfeição. Então Pedro já jogou mais 4 em cima a mais lá e falou assim, o Senhor vai me elogiar, né? Em vez de falar 3, falei 7. E qual foi a resposta que Jesus deu para ele? 7 não, Pedro, mas 40 vezes 7. E aí, o ponto importante para nós não é esse. 70 vezes 7. Não sei por que saiu 40 aqui. 70 vezes 7. Eu estou tentando diminuir um pouquinho, olha lá, Mas o ponto ali não é nem os 70, né? Para vocês também não ficarem muito contentes aí. Porque a ideia ali é quantas vezes for necessário. E aí joga, justamente na sequência, o que Jesus fala? Jesus fala de um credor que tinha uma dívida imensa de 10 mil talentos. Devia uma coisa absurda, algo inumerável. E um outro camarada que devia lá 100 denários, né, que é o preço de uma diária de um trabalhador braçal de um dia. O que seria hoje alguma coisa entre 100 e 150 reais. E aí, quando aquele homem que tinha uma dívida absurda, chegou o momento de pagar, ele pediu e clamou por o perdão da sua dívida, e o seu senhor o perdoou. Mas quando ele estava saindo da casa do seu senhor, ele encontrou o servo dele que devia para ele 100 denários, e ele não perdoou. E aí, os amigos vendo aquilo ali, foram lá e denunciaram ele, falaram assim, olha, sabe aquele cidadão que você acabou de perdoar uma dívida imensa aqui? Ele encontrou um conservo dele que devia só 100 denários e ele não perdoou. Aí o patrão que tinha dado o perdão daquela dívida imensa, mandou chamá-lo e disse, não vou cobrar de você a dívida novamente. Só que é o seguinte, você vai ficar preso, como se eu não tivesse te perdoado, até você perdoar aquele que te devia 100 denários. E aí a sequência que nos é importante. Por quê? Porque o Senhor vai lá e diz para eles, para os discípulos, se do fundo do coração vocês não perdoarem, vocês também ficarão o quê? Ficarão aprisionados, ficarão presos. E o princípio é esse, vocês estão recebendo de Deus um perdão, que é o perdão de uma dívida impagável. Então, quem são vocês para não perdoar uns aos outros essas dívidas pequenas que nós temos uns com os outros? Dívidas morais, dívidas por causa de quebra de relacionamento, dívidas às vezes até materiais mesmo.
O ponto aqui para nós é que a referência é aquilo que o Senhor fez de absurdamente grande. E quando Paulo diz, se há então consolação de amor, ele está dizendo, olha, se vocês estão felizes com o amor que Cristo tem derramado sobre vocês, com o perdão que Ele tem dado para vocês, então completem a minha alegria, agindo vocês como agiu Deus. Fazendo com os outros aquilo que Deus fez com você. Movidos pelo quê? Movidos pelo exemplo de Cristo e pelo amor que vocês sentem de Cristo. Terceiro C, se há comunhão no Espírito. Aí Paulo agora ele tira o foco da segunda pessoa da Trindade e volta o foco para a terceira. E ele vai falar do Espírito Santo. Ele está dizendo o seguinte, olha, se vocês têm comunhão com o Espírito Santo, completai a minha alegria de modo que vocês vivam em unidade. A pergunta é muito simples, você está no Espírito? O Espírito Santo habita no seu coração? Como um bom crente reformado, você diz, claro, pastor, a conversão só é possível pela ação do Espírito Santo que me convence do pecado, da justiça e do juízo, me faz crer em Cristo Jesus. Nesse dia acontece a minha conversão, a minha regeneração. Então o Espírito Santo, sim, pastor, está no meu coração. Então Paulo está dizendo, então complete a minha alegria, vivendo em unidade. Por quê? Porque esse mesmo Espírito está no coração dos seus irmãos. Este mesmo Espírito Santo habita no coração daquele irmão que pisou no seu calo. Ou daquele irmão que foi pisado no calo por você. Mas vocês têm o mesmo Espírito. É o mesmo imã que entrelaça vocês. E Paulo está dizendo, se vocês estão no Espírito, então façam isso. O fundamento da nossa unidade, portanto, é Cristo, é o Espírito, é Deus. E se esses fundamentos existem, então nós devemos viver unidos. O último item que ele coloca aí é se há entranhados afetos de misericórdia. Paulo está dizendo o seguinte, gente, se vocês conhecem o exemplo de Cristo, se vocês sentem o amor de Cristo, se o Espírito Santo está em vocês, então vocês têm sim, entranhado em vocês. Ou seja, para os judeus e no tempo antigo, as entranhas nossas eram o centro das emoções, e tanto que o pessoal associava o estômago, essa região do fígado, como o centro das emoções, o centro dos sentimentos. E o que Paulo está fazendo com essa ideia é dizendo o seguinte, se lá do fundo da alma, do coração de vocês, pondo a mão sobre as entranhas, se das entranhas de vocês brotam afetos inexplicáveis por pessoas que vocês acabaram de conhecer, então complete a minha alegria vivendo unidos. E o que Paulo está dizendo é algo que só pode estar acontecendo, só pode realmente acontecer, verdadeiramente acontecer, no coração de alguém que tem o Senhor Jesus e que tem o Espírito Santo. Portanto, Paulo está dizendo, olha, se Deus está te fazendo amar, ame. Se Deus está te fazendo sentir vontade de perdoar, perdoe. E aí parece estranho isso, mas seja honesto com você mesmo. Vamos aqui fazer um momento aqui de abrir o coração. Gente, às vezes a gente não perdoa por causa de uma briga mental, porque o Espírito Santo lá nas entranhas manda a gente perdoar. Você olha, você sente vontade de abraçar, você sente vontade de conversar, você sente vontade de beijar com ósculo santo. Mas às vezes a sua mente, a sua razão diz, não vou fazer isso porque ele vai aprontar comigo de novo. Não vou fazer isso porque eu já vi esse filme uma vez. E aí acontece dentro de você aquilo que Paulo vai mostrar em outro lugar. Uma guerra entre a carne e o espírito. Entre o velho homem e o novo homem. O novo homem enche as suas entranhas com ternos afetos de misericórdia. O velho homem enche as nossas entranhas com ódio, com raiva e com ressentimento. E Paulo está dizendo o seguinte, quem está comandando a sua vida? Porque se quem está comandando a sua vida é Cristo, se você tem exortações de amor em Cristo, se você tem o coração cheio desse amor de Cristo, se o Espírito Santo habita dentro de você, é certo que dentro de você existem também entranhados afetos de misericórdia. Então para de ser teimoso e completa a minha alegria, vivendo em unidade. Ou seja, o fundamento da unidade é Deus, é o Filho e é o Espírito. Se você conhece a Trindade e se você está nela, não teime mais. É um apelo pastoral a todos nós. Deixemos de ser cabeça dura, teimosos, negligentes,
frios. E para quem tem o Espírito Santo trabalhando dentro de si, eu sei que você está ouvindo o que eu estou falando. Vamos baixar a guarda. E vamos completar a alegria de Paulo e a alegria de Cristo. A alegria desta igreja, do seu conselho, a alegria deste pastor. Tenhamos uns pelos outros estes afetos e vivamos em unidade. Segundo, Paulo mostra a partir daí as marcas da unidade espiritual. Como é que eu sei que um povo tem unidade espiritual? Essa unidade está acontecendo no meio desta igreja. O versículo 2 diz: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo sentimento, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Novamente, Paulo nos apresenta aqui 4 marcas dessa unidade, marcas essenciais de um povo que está unido. Quais são essas marcas? Mesmo modo de pensar. Segundo, mesmo amor. Terceiro, união de almas, mesmo espírito. E quarto, mesmo sentimento. E aí começa: pastor, é possível todos nós termos o mesmo modo de pensar? Se não fosse, Paulo não ia repetir essa mesma expressão 10 vezes nesta carta que tem 4 capítulos só. Pode observar. 4 vezes Paulo insiste: tenhais o mesmo pensamento, penseis as mesmas coisas. Bom, vamos lá, vamos entender o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a gente tem que ter todo mundo as mesmas ideias? Não, de jeito nenhum, não é isso que ele está dizendo. Paulo está dizendo que nós temos que concordar em todas as coisas. Paulo também não está dizendo isso. Mas Paulo está insistindo que todos nós pensemos a mesma coisa. E do que Paulo está falando? Paulo está falando a respeito do que é a essência da nossa fé e de vida. Veja, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nós falamos bastante sobre isso, nós insistimos nisso. O nosso único meio de salvação é Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. O único agente capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. É o único que converte, que é capaz de converter o homem. Então, qual o espaço que eu tenho para ter uma opinião nova sobre salvação, para ter uma opinião nova sobre ética de vida, para ter uma opinião diferente a respeito da igreja, ou de qualquer uma dessas coisas? Eu não tenho. Eu tenho uma Bíblia que apresenta para mim a verdade. E quando Paulo diz, eu completem a minha alegria pensando a mesma coisa, Paulo está dizendo, completem a minha alegria se deixando conduzir pelo mesmo modo de pensar. Um cristão tem que pensar de que maneira em relação ao próximo? Ele precisa pensar o que Jesus ordenou ele pensar. Jesus diz que em relação ao próximo ele deve amá-lo como a si mesmo. O que eu devo pensar em relação aos meus inimigos? Jesus também diz, ama os inimigos de vocês, porque se você só ama seus amigos, você está fazendo a mesma coisa que os ímpios. Eles fazem isso e fazem muito bem. O que eu devo pensar em relação aos meus negócios? Eu devo ser como o Senhor diz, a minha palavra tem que ser sim, sim e não, não, porque o que passar disso procede do maligno, é coisa do diabo. Então, quando ele diz que tenhais o mesmo modo de pensar, ele está dizendo assim, olha, deixem-se dirigir pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Cristo, pelo mesmo Deus, pela mesma palavra. É isso que ele está dizendo. E aí eu pergunto para vocês, qual é o principal motivo de existirem tantas denominações no mundo como existem hoje? Por causa dos membros da igreja decidirem um modo de pensar diferente. E aí eles juntam uma turminha e falam assim, olha, nós achamos que a igreja tem que ser assim, assado, e vai lá e monta uma igreja nova. Irmãos, na igreja do Senhor Jesus não tem espaço para eu acho. A igreja do Senhor Jesus pertence ao Senhor Jesus. E o manual desta igreja, da sua vida, da minha vida, da liderança dessa igreja, da vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos, o manual é o mesmo, é a palavra de Deus. Então Paulo diz, tenhais o mesmo modo de pensar, penseis a mesma coisa. Gente, nós temos um único caminho, nós temos uma única verdade, que é Jesus Cristo. E a vida que nós temos procede dele. Pensais a mesma coisa.
Segunda marca, o mesmo amor. Ele está dizendo, qual é a motivação sua de amar? É Cristo, sempre Cristo. Por quê? Porque uma igreja que está vivendo esta unidade, ela não fica buscando motivos para amar, porque se eu for buscar motivos para amar, nós sempre vamos encontrar motivos para não amar. Todos nós. Se nós pararmos para investigar a vida uns dos outros, nós vamos encontrar coisas boas e vamos encontrar coisas ruins. E, não quero afirmar para não ser leviano, mas provavelmente nós vamos encontrar muito mais coisas ruins do que coisas boas. Porque a própria palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Então veja, se a motivação para a unidade, se a motivação para amar, se a motivação para andar junto, ela depender de um motivo que esteja em mim ou que esteja em você, ela não vai acontecer. Então Paulo vai mostrar, sabe qual é a marca de uma igreja, de um povo que está verdadeiramente unido? A marca é que eles pensam da mesma forma de acordo com as Escrituras. Eles têm criatividade para ter ideias diferentes, mas existe a mesma régua medindo a todos. Segundo, eles estão unidos pelo mesmo amor. Esse amor é o amor dado por Deus. É plantado pelo Espírito Santo no nosso coração. Não é algo produzido por aquilo que me interessa. O que me interessa produz amigos mais íntimos unidos por afinidade. Mas quando nós estamos falando de unidade da igreja, nós estamos falando desta união coletiva, como família, como membros de um mesmo corpo. E eu posso até não ter afinidade com todo mundo, mas nós estamos tudo no mesmo barco, estamos tudo olhando na mesma direção, estamos todos vivendo e pensando a nossa vida de uma mesma maneira. Terceira marca, nós estamos unidos de alma. E a ideia aí é unidos no vínculo da paz, no vínculo da perfeição, que é o Espírito de Deus. Ou seja, todos nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja verdadeira, uma igreja autêntica de Cristo Jesus, uma igreja saudável, é uma igreja em que os membros todos estão cheios do Espírito Santo, são habitação do Espírito Santo de Deus. E, por fim, tem o mesmo sentimento. Veja, uma coisa chama a outra. Por que Paulo coloca aqui o mesmo sentimento? Porque é óbvio, se nós como igreja temos os nossos pensamentos coordenados pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pelo ensino do Senhor Jesus e pela ação do Espírito Santo, se todos nós somos movidos pelo mesmo amor que recebemos de Deus, se em cada um de nós habita o mesmo Espírito Santo, logo os nossos sentimentos serão iguais. Teremos o mesmo sentimento. A gente pega tudo isso daqui, sabe o que a gente faz? Impossível, pastor. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, está passando um letreiro luminoso na sua cabeça, fazendo assim, ó. Impossível, pastor, impossível. Pois eu quero dizer para vocês que todos nós estamos aqui porque nós cremos no Deus dos impossíveis. Amém? Amém não é para fazer pergunta, mas eu vou usar como uma pergunta agora. Amém? Todos nós estamos aqui porque fomos alcançados pelo mesmo Cristo e pelo mesmo Espírito, pelo mesmo Deus. Se esse Deus é capaz de fazer qualquer coisa, como o próprio Senhor Jesus disse, tudo é possível ao que crê, existe algum limite para o poder de Deus de produzir unidade entre nós? Não existe. O que talvez nos falte é o entendimento de que essa unidade ela é produzida por Deus e ela deve ser buscada por nós e ela deve ser preservada por cada um de nós. Portanto, não sou eu que vou fazer essa mágica. Não é o conselho, não são os diáconos, não é a SAF, nem a UPA, nem o MP, nem o CP. Mas quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. Então, como pastor, eu conclamo vocês a clamarmos ao Senhor que Ele nos encha com o seu Espírito. Que Ele nos encha com a sua presença, para que esta obra aconteça na nossa vida. E nós sejamos verdadeiramente unidos de pensamento, no mesmo amor, com o mesmo sentimento,
um mesmo Espírito dentro do nosso coração. Afinal de contas, é isso que Paulo diz que nós devemos buscar. Lá em Colossenses, nós lemos insistentemente, já li 2 vezes esse mesmo texto nessa noite, vou ler a terceira. Lá em Colossenses 3, versos 12 a 16, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros. Suportar aqui não é aquela coisa assim, ó, fulano é insuportável, né? Suportar aqui é enfiar o ombro debaixo do braço do irmão, levantar ele e trazer ele comigo. Porque se for falar de ser insuportável, todos nós somos. Todos nós somos. Em alguma área da vida nós somos insuportáveis. A ideia aqui não é essa. A ideia é que eu coloco o meu ombro debaixo do ombro do meu irmão que está caído. E quando eu cansar, vai ter um irmão que vai colocar o ombro dele debaixo dos meus braços e vai me levantar. Revesti-vos, pois, assim, como eleitos de Deus. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esta é a marca de uma igreja unida. Ela pensa concordemente, ela tem o mesmo amor, porque é Deus que produz, ela tem o mesmo Espírito, porque esse Espírito foi colocado no coração de cada um dos seus membros, e ela tem o mesmo sentimento. Nós queremos a mesma coisa. Nós queremos o nosso Deus glorificado. Nós queremos o Evangelho proclamado. E nós queremos que o Senhor volte logo. Mesmo sentimento. Nós amamos receber pessoas que estão perdidas, abraçá-las, acolhê-las e falar de Jesus para elas. Mesmo sentimento. Nós amamos isso. Nós amamos louvar a Deus. Nós amamos ouvir a sua palavra. São os mesmos sentimentos. Nós amamos ver o perdão acontecendo. Isso tudo, como eu disse para vocês, revigora a nossa alma. Por último, os meios adequados para que nós obtenhamos esta unidade espiritual. Pastor, ela é produzida por Deus. Nós sabemos quais são as marcas dela. E aí, como é que a gente faz agora? Bom, Paulo encerra isso para nós, os versos 3 e 4, de forma bem prática, nos chamando a 5 atitudes. 3 são negativas, é o que eu devo abandonar, evitar, e 2 são positivas, é o que eu devo fazer para buscar esta unidade de Deus. Por quê? Lembra, Paulo está escrevendo para uma igreja. Então, em tese, ele está falando com um povo que já tem a habitação do Espírito Santo. Ele está falando para um povo que já foi adotado na família de Deus. Ele está falando para um povo que já é crente, já faz parte de uma igreja. Então, peraí, a parte de Deus, Deus já fez. Que foi o impossível, aquilo que eu não podia fazer. Agora, qual é a minha parte nesse processo todo? Lembra? Que é a parte de preservar essa unidade, zelar dela e trabalhar para que ela se fortaleça. Então veja, quais são os meios adequados então para a gente obter essa unidade cada vez mais pujante, uma vez que Deus nos concedeu isso, esse privilégio de vivermos como um povo. Então veja lá, versículo 3 e 4. Nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então vamos lá. Primeiro, sem partidarismo. Sem partidarismo. Como é que a gente preserva essa unidade que Deus produziu? Sem partidos. E obviamente eu não estou falando de partido político, não estou falando de time de futebol, estou falando de partidarismo eclesiástico dentro da igreja. Eu sou da ala ali, eu sou da ala de cá, eu sou da ala de lá, sem partidos. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. A igreja não é de pastor, a igreja não é de presbíteros, a igreja não é dos diáconos, a igreja não é do membro mais velho da igreja, a igreja não é do membro que tem mais dinheiro na igreja, a igreja não é do músico, não é do melhor cantor, a igreja é de Cristo. O problema é que na igreja tem o partido do cantor, tem o partido do presbítero, tem o partido do pastor, tem o partido da juventude. Eu falo isso porque quando eu fui adolescente, foi esses dias aí, pouquíssimo tempo atrás, né? Quando eu fui adolescente, a gente queria lá colocar a bateria na igreja, né?
E nós montamos um partido na igreja, era o Partido dos Jovens Pró Bateria. Tadinho do pastor, passou apurado, né? E eu desconfio que ele deixou a bateria vir porque a coisa foi ficando meio séria. Por quê? Porque os adolescentes têm pai. Percebe o problema do partidarismo? Como é que esse negócio funciona? Né? Começa numa conversinha do filho com a mãe conversa com as irmãs da SAF, as irmãs da SAF conversam com um presbítero aqui, outro presbítero ali, o coitado do pastor vai ficando escanteado. Mas o pastor tem o time dele também. Tem o pessoal que começa a bater firme. Irmãos, vocês todos sabem o que eu estou falando, eu já passei por isso, vocês já passaram também. É muito fácil surgir partidos na igreja. Mas Paulo diz o seguinte: esta obra feita por Deus, que é a unidade, ela deve ser preservada por vocês, por cada um de nós. E para acontecer essa preservação, não pode ter partido na igreja. A igreja é de Cristo. Nós estamos aqui para servir a Cristo. Se Cristo colocou um determinado líder, nós elegemos uma determinada liderança, nós vamos com honra e com dignidade servir a Deus sob o comando dessa liderança. Até que Deus, segundo a vontade dele, troque, mude. Conciliarmente, que a igreja precisa, a igreja conciliarmente nós vamos discutir esses assuntos, né? E pode haver mudança, né? Correção de rota, sem problema algum. Mas isso tem que ser conciliarmente, não pode ser através de partido. Ok? Segundo, sem vanglória. E aqui é mais triste isso. Porque a vanglória é pensar de si mesmo alguma coisa que você não é. Então, a vanglória ela começa como sendo um engano de si mesmo. Em Romanos capítulo 1, Paulo fala especialmente sobre isso, quando ele diz que os homens, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E ao se encherem de vanglória, eles abandonaram a Deus e adoraram a criatura. Eles abandonaram a verdade e abraçaram a injustiça. Eles fizeram ídolos segundo a sua imagem e semelhança, porque a vanglória faz isso com você. A vanglória faz com que você se ache tão bom, tão grande, tão extraordinário, que você começa a se contemplar no espelho e você vira um narcisista. Vanglória não cabe na igreja, porque vanglória destrói a unidade. Porque quando um de nós começa a se achar melhor do que os outros, a unidade está em risco. Então Paulo diz, não pode ter vanglória. Então, para que a unidade seja preservada, não tenham partidos, vivam sem partidos dentro da igreja. Para que a unidade seja preservada, não se vangloriem, nenhum de vocês. E aí, acrescentando aqui, se eu posso fazer isso, irmãos, todos nós temos qualidades, todos nós somos hábeis em alguma coisa. Usemos isso para glorificar a Deus e coloquemos em prática aquilo que Provérbios diz, que outra boca te louve, não a sua. Que outra boca te elogie e não a sua. Porque o elogio que brota da nossa própria boca, além de não ter valor algum, é vanglória. E a gente não deve fazer isso. Terceiro item que a gente deve evitar, o egoísmo, a vida interesseira. Está lá já no verso 4, né? Quando ele nos exorta para que a gente não tenha em vista somente aquilo que é meu. E aí Paulo tem um texto interessante que eu gosto muito, e a gente tem que lembrar desse texto o tempo inteiro, que é 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, que Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado a tantos, não venha a ser eu mesmo encontrado em dívida para com Deus. Olha, se alguém como o apóstolo Paulo, que escreveu todas essas cartas para nós, ele diz, eu tenho que ficar surrando o meu corpo e reduzindo. Por quê? Por que Paulo faz isso? Porque o nosso ego, o nosso coração que ainda tem resquícios do pecado, ele tem uma facilidade muito grande de se engrandecer. E se eu não estiver ali constantemente lembrando que o reino de Deus é dos pobres de espírito, é dos humildes, e não dos orgulhosos, não dos arrogantes, e muito menos dos egoístas, se eu não fizer isso, eu vou tentar o tempo inteiro fazer com que a minha família gire em torno dos meus interesses, e que a minha igreja também gire em torno dos meus interesses. E se o cabeça da igreja é Cristo, pode ter certeza que ela não vai girar em torno dos seus interesses.
mas sim em torno do interesse de Cristo, que é que o Evangelho seja pregado às nações. São os 3 elementos negativos que Paulo diz aqui. Para que a unidade seja preservada, não pode ter partido, não pode ter vanglória e não pode ter egoísmo de fazer com que tudo gire em torno de você, ser um interesseiro. Os 2 últimos itens, que são os itens positivos. Paulo está dizendo, sejam humildes. Ao contrário de ser partidário, cheio de vanglória e egoísta, sejam humildes. E aí você pode lembrar lá de Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurado os humildes, ou em algumas versões, os pobres de espírito. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Esses. Por quê? Porque entenderam que só podem fruir alguma coisa de Deus por graça e não por mérito. Então Paulo diz, sejam humildes. Ora, é exatamente por ser humilde que eu vou conseguir praticar a mutualidade. Porque a humildade destrói a vanglória e destrói o egoísmo. E aí Paulo diz, então ao invés de procurar aquilo que é do seu próprio interesse, procure também aquilo que é interesse do outro. Ou seja, Paulo não está dizendo para você se anular. Mas Paulo está dizendo para que você, com o mesmo afinco, que você busca aquilo que é bom para você, você busque também aquilo que é bom para o seu irmão. Em outras palavras, Paulo está nos chamando à comunhão. Paulo está me chamando a me alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. É isso que Paulo está fazendo. Olha, não coloque você no centro, mas compartilhe a sua vida, a sua força, os seus planos com os outros e aceite o compartilhar deles com você. Vamos caminhar juntos, vamos fazer as coisas juntos. Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Deus. Essa é a nossa tarefa, irmãos. Obviamente, e eu quero repetir insistentemente, assim como nenhum de nós pôde salvar-se a si mesmo, nós somos salvos por Cristo, nenhum de nós pode por si mesmo produzir unidade, ela é produzida por Deus. E nenhum de nós pode efetivamente preservar essa unidade, se nós não estivermos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu não posso usar este argumento como uma justificativa para não fazer nada. Muito pelo contrário. Sabedores de que o Espírito Santo habita em nós, que Ele nos capacita, nós devemos pedir ao Espírito e nós devemos nos dedicar e nos empenhar para sermos unidos de alma, de espírito, no mesmo corpo que é a igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver assim. Que nós sejamos como aquele balde cheio de esferas de ferro, unidas por este imã poderoso. Que Deus nos ajude, que o Espírito de Deus perpasse os nossos corações e nos permita, e nos conduza, e nos convença a viver assim. Eu quero encerrar essa exposição com vocês, irmãos, dizendo o seguinte: todos nós, com certeza, temos histórias, e muitas dessas histórias tristes, de mágoa, de quebra de relacionamento, de comunhão, às vezes com pessoas aqui da igreja, às vezes com pessoas da família. E a gente precisa lembrar que a marca do povo de Deus é o perdão, é a misericórdia. Você já imaginou se cada vez que a gente pede a Deus por misericórdia, a gente também decidisse perdoar e ter misericórdia de alguém? Será que já daria para perdoar todas as pessoas que nos ofenderam? Ou será que nós pedimos mais misericórdia para Deus do que nós estamos dispostos a oferecer para os outros? Unidade é obra de Deus, mas nós somos o barro aonde Deus desenvolve essa obra. Amor é dado por Deus, mas nós somos os recipientes aonde Deus coloca isso. Nós somos uma só família, e é a família de Deus. Ela não tem o meu sobrenome nem o seu, ela tem o nome de Cristo. E por ser de Cristo, então ela deve ser marcada pelas mesmas marcas que Cristo demonstrou com a sua vida. Que isso nos mova a resolver os problemas de comunhão
que existem entre nós, imediatamente, pedindo ao Espírito Santo que nos auxilie nessa tarefa. Se for preciso se humilhar, se humilhe. Se for preciso engolir aquele seco, amargo, faça isso, em nome de Jesus. Mas não vamos deixar que nada destrua esta comunhão, esta unidade produzida pelo Senhor, aqui neste lugar. Vamos ficar em pé, e nós vamos cantar, e enquanto nós cantamos, ore e peça a Deus: pastor, eu não consigo fazer isso, é difícil demais para mim. Fale com o Senhor, peça a Ele: Senhor, me ajude a fazer isso. Ó bondoso Deus, nesta hora, Pai, nós clamamos ao Senhor, que é todo poderoso, pelo poder do Teu Filho Jesus, que veio a nós e revelou a grandiosidade do Senhor, e pela ação extraordinária do Teu Santo Espírito em nós, nós suplicamos: Senhor, afasta do nosso coração tudo aquilo que pode estar atrapalhando a unidade do Teu povo neste lugar. Ó Deus, o Senhor nos conhece antes da fundação do mundo, e nós sabemos que o Senhor tem todo o poder. Aquilo que aos nossos olhos parece impossível, nós colocamos diante do altar do Senhor e pedimos: Senhor, faz um milagre na nossa vida. Faz um milagre, ó Deus, no meio do Teu povo, na nossa igreja, nas nossas famílias, ó Deus, para que sejamos, ó Pai, unidos de pensamento, de amor, de espírito e de alma. Assim, ó Deus, nós clamamos ao Senhor nesta noite, para que possamos, ó Deus, através da unidade, proclamar o nome de Jesus e o mundo creia que Ele é o Filho do Senhor, que Ele é o Filho de Deus. Portanto, entregamos nossa vida em Tuas mãos e rogamos estas bênçãos sobre nós, sobre nossas famílias, sobre, ó Deus, os nossos amigos, os nossos relacionamentos. Que, ó Deus, o amor de Cristo seja a marca principal em toda a nossa vida e a marca principal desta igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo e a direção do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vocês, hoje e para todo sempre. Amém.